Olá a todos, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa repescagem aí, né, da aula online. Há um pouquinho sobre sociedade e mídia digital, ao contrário aí, há uma mudança, já que a gente falou sobre sociedades, meios de comunicação de massa, que agora é possível e é necessário ouvir pessoas. O receptor, né, também fala, isso que é interessante. Então o desafio que nós vivemos hoje, para as empresas de comunicação, seja publicidade ou jornalística, é sair da mídia tradicional, nesse cenário de mídias digitais, que antes estava muito ligado à indústria cultural, por isso é importante sempre se apegar àquelas três escolas, né? A escola de Frankfurt, que vai ter esse conceito da indústria cultural, também a escola americana, daquela coisa da lógica, né? Do paradigma comunicacional, do emissor, receptor, meio e mensagem. E mais recentemente a questão da desculpa, mais recentemente a questão das indústrias criativas. Então, algumas premissas dessa discussão passam pelo marketing, que estava centrada no ser humano, né? Ela passa a ficar centrada no ser humano para atrair, para a atração das marcas. Então, as agências de publicidade começam a trabalhar mais nessa coisa da atração. E os meios de comunicação e veículos de jornalismo também precisam pensar nisso para atrair mais audiência, já que essa é a lógica que mantém os veículos vivos, né? Então, desenvolver marcas autênticas numa relação, né? As empresas estão sendo convidadas a se relacionar com essas pessoas. Então, se antigamente tinha muita promoção, hoje tem que ter ações de atração. Puxar, né? A pessoa tem que estar satisfeita e feliz por fazer isso. A gente vê isso que é um norte dessa geração, né, da sociedade. A questão de servir, a comunicação boca a boca de quem está satisfeito traz novos clientes. Um cliente satisfeito traz o outro. A autoexpressão, a autogestão da própria marca, né? Diferente de todos os elementos que estava, trabalhar duro, vender, marketing, posicionar, controle, que das mídias tradicionais. Então, nesse cenário, para quem gosta dessa parte de marketing, virada cultural, para entender por que houve essa mudança de uma sociedade de massa e agora uma sociedade baseada na era digital, tem os livros do Kotler, né, que falam um pouco mais disso. O Kotler é 1 e 2, vai chamar de produto, o foco é no produto, depois vai passar para o foco no consumidor, e a partir do Kotler 3 e 4, né, o 4.0, ele já trabalha com essa ideia de pessoas. Mas o que aconteceu? A virada cultural é a transformação de valores sociais e culturais ocorrida no final do século passado, associada a uma retórica de originalidade e criatividade, culto às mudanças, rupturas e inovação. Envolver as pessoas em uma jornada narrativa de experiências positivas. Se você pensa, né, e presta serviço para outra pessoa, vai ter que mapear o perfil dessa pessoa. É preciso conhecer ela. É tudo diferente hoje para a questão de produto. Então, essa forma de agir se deve e deve ser feita de forma a comunicar de forma específica e customizada para cada cliente. Então, se você tem um produto ou uma mensagem para esse cliente, você tem um relacionamento e um veículo que entrega essa informação. Sem relacionamento e meios, só meios não vai dar certo. Então, as pessoas cada vez mais relacionam-se com os meios digitais. É interessante pensar esse slide aí agora sobre inteligência artificial, é importante porque 65% dos trabalhos vão sumir, né? E as tecnologias. Tá. Então essas frentes aí vão sumir e é importante ver a relação que as máquinas vão ocupando nesse papel. Recuperar um pouquinho sobre as mídias digitais, estão cansados de ouvir isso, mas é importante já falar de sociedade digital, não tem como fugir, né? Primeira coisa, a questão de Kurzweil, o paradoxo. Quando deixam de chamar a atenção, tornam-se triviais, as mídias se tornam realmente importantes. Então, é uma articulação com o meio cotidiano que ela existe como existe a eletricidade hoje. As mídias digitais estão presentes da forma que a gente só percebe ela quando quebram ou não funcionam, né? Relação humana ligada com mídias digitais é um processo responsável por alterar o que se entende por política, arte, economia, cultura. É isso que ele fala um pouco na sociedade. E Terence Flay, ele fala um pouco dessa hippie, né? As pessoas são muito felizes contra a hippie. E essa tentação de chegar ao ano zero. Estou gravando aqui numa sala, as pessoas ficam passando. Desculpa aí, gente. E o que são essas mídias, né? Já, só para relembrar, né, vocês, o termo digital às vezes é intercalado com novas mídias, meios digitais, novas tecnologias, expressões derivadas.
De algum modo, essas expressões procuram estabelecer uma diferença entre os chamados meios de comunicação de massa, né? A gente estava falando daquela sociedade de massa, e os meios analógicos, com a televisão, o cinema, o rádio e o jornal, teve um papel na ligação e conexão das pessoas. Vocês lembram daqueles conceitos dos autores, tanto da sociologia como a antropologia, eles estavam muito ligados, à psicologia também social, estavam ligados a essa coisa do isolamento, a anomia social, né? Então os meios vão conectar e os meios eletrônicos vão conectar de uma outra forma. Essa característica permite compartilhamento, armazenamento e conversão de dados, que é a grande diferença dos meios da sociedade de massa para a sociedade digitais, né? Dados transformados em sequências de número, interpretado por um computador, uma das características principais das mídias digitais. Essa transformação, por sua vez, gera uma série de características específicas inexistentes nos meios analógicos e que, ao longo do tempo, vem se caracterizando como um conceito-chave de Terry Flynn. A gente viu muito desses conceitos que fala sobre a questão da conectividade, interação, barreiras digitais, uma série de coisas que antes não eram pensadas, ou eram muito simples, não tinham como base de uma sociedade e que agora acontece. Outro ponto também que vai caracterizar a sociedade da era digital é as redes sociais, a relação por mídias sociais. O filme aí, a rede social, é interessante. Redes sociais pode ser entendida como um tipo de relação entre seres humanos pautada pela flexibilidade de suas estruturas e pela dinâmica dos seus participantes. Uma série de redes, né? Um conceito muito básico, Raquel Recueiro vai colocar que os espaços das redes sociais na internet é constituído de valor significativo para os atores sociais, né? Ou seja, pessoas ou empresas que passam a interagir no ciberespaço como outras pessoas e meios de comunicação atraídos, por a questão da atração, né? Por um valor denominado de capital social, o que se caracteriza por proporcionar ao autor visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. O formato dos textos criados nessas redes sociais consumidos nela possuem características próprias de consumo, né? Por exemplo, no Twitter, a criação de seus textos utiliza o caractere hashtag, ou hashtag, como alguns gostam de chamar, para inserir o hiperlink, né? Marta Gabriel também vai falar uma coisa interessante para a gente entender um pouco que, na teoria, e trabalhando na área de comunicação, o Facebook não é uma rede social, embora a gente use esse termo comumente, mas sim uma plataforma de redes sociais online. As redes sociais se formam sobre a plataforma e pode estar sobre outras plataformas, plataformas de redes sociais online. No Brasil, por volta de 1994, 1995, que as redes começam a ganhar espaço no cotidiano. A possibilidade de aquisição de computador por parcela cada vez maiores da população contribuiu para o crescimento do uso das redes no país. A partir de 1995, de maneira cada vez mais rápida, as mídias digitais e a internet passaram a fazer parte do cotidiano, espalhando-se não apenas no uso de computadores, mas também, no segundo momento, nos celulares, que hoje o smartphone, o acesso na rede hoje para o smartphone domina, né? O cotidiano se conecta e com ele a necessidade de se pensar em termos teóricos e conceituais, o que significa as mídias digitais. As pessoas cada vez mais tentando experiências no meio, né? Mas a sociedade busca muita experiência, busca de promoções, de relacionamento, de compra, de consumo, né? Tudo pelas mídias digitais. E aí é um pouco acho que é da segunda temporada, ou foi da primeira temporada do Black Mirror, nessa coisa do avatar para relacionamento social. Então as pessoas mudam, criam seus avatares para a interação social. Matrix, né, que existe um mundo lá fora da sociedade, e também essa cultura de fãs importante, multiplataforma, e o consumo desses produtos, né? Na verdade, toda essa cultura pop aí, ela é transformada em produtos de consumo, outras formas de comunicar, né? Então, uma cultura toda da convergência. Convergência é a palavra que define mudança tecnológica, industrial, cultural e social, no modo como as mídias circulam na nossa cultura, que é o grande lance. Algumas das ideias comuns expressas por esse termo incluem o fluxo de conteúdos através de várias plataformas de mídia, a cooperação entre as múltiplas indústrias midiáticas, a busca de novas estruturas de financiamento das mídias que recai sobre os interstícios entre antigas e novas mídias. E o comportamento migratório das audiências que vai de qualquer lugar em busca da experiência
de entretenimento que deseja, a questão do engajamento, da busca, da navegação, né, da caça de informação. Interessante. Esse caso é bem interessante, que é do Ignácio, né, que ele usou uma figura do Vila Sésamo, um Beto do Mal, e fez vários posts, entre ele envolvendo o Bin Laden, que o pessoal lá do outro lado do mundo pegou essa imagem e botou no cartaz e foi pego pela CNN. E o Jenkins usa esse exemplo para falar de como as informações colocadas na rede, ele navega por diversos meios de uma sociedade e são ressignificados, né? Um pouco dessa ideia da cultura da convergência. A colagem do Dino Ignácio, né, do Beto do Vila Sésamo, Osama Bin Laden, a produção do Beto do Mal, nos Estados Unidos, e um editor em Bangladesh que fez um cartaz no Paquistão, né? Isso é interessante. E a CNN TV voltou aos Estados Unidos, os donos do Lacerda disseram que isso era um absurdo, como é que podia, e teriam que tomar decisões cabíveis. Aí, processar quem? Um menino de 13 anos? Os fundamentalistas? É complicado. Essas novas práticas de comunicação nos criam tanto barreiras como oportunidades digitais, né? O filme em 2010, né, Star Wars, o resultado é o Star Wars Uncut. Para realizar o vídeo foi necessário operar programas de edição de vídeo ou equipamentos para filmagem ou animação. Era preciso um número complexo de interações entre fãs, sintonia entre os autores sem se conhecer. Essas novas habilidades que o público tem, que não tinha no início do meio da comunicação de massa, é totalmente diferente. Por isso que a gente tem que pensar formas no jornalismo e tanta publicidade para atrair essas pessoas, porque esse público hoje ele tem equipamento de edição, ele tem como publicar e ele tem a habilidade para usar esses meios. Então ele não pode só estar passivamente recebendo propaganda ou notícias. Então é isso que a gente tem que refletir. Essa sociedade, ela avançou em alguma coisa. Esse público avançou em alguma coisa. Eu preciso estar entendendo o que foi que aconteceu. Isso é do filme do Uncut, né? O Star Wars. Essa relação entre pessoas que não se conhecem, mas dividem as mesmas referências, criando as mensagens na mídia, é o que está acontecendo o tempo todo agora. Inclusive, propagandas são refeitas, são ressignificadas, slogans são ressignificados, né? Tornam-se elas mesmas produtoras e compartilham ideias espalhadas ideias aqui com acento. Compartilhadas entre vários meios de comunicação, em várias plataformas. É um dos elementos que Jenkins denomina de cultura da convergência. A convergência cultural acontece na interação entre indivíduos que, ao compartilhar mensagens, ideias, valores e mensagens, acrescentam suas próprias contribuições e isso transforma-os, lançando-os de volta nas redes. Não é pelo smartphone, falácia da caixa preta. A convergência acontece no momento em que referências culturais de origens diversas, às vezes contraditórias, se reúnem por conta de uma pessoa ou de um grupo social, fãs, por exemplo. A ênfase na dimensão tecnológica é chamada por Jenkins de falácia da caixa preta. Eu estou na sala, gente, as pessoas vão entrar, peço desculpa, mas vamos tentar manter o foco aqui. A convergência é um processo cultural que acontece na mente dos indivíduos na medida em que podem se estabelecer conexões entre os elementos da cultura da mídia, isso é, das mensagens que criam os meios de comunicação e na relação cotidiana. Então, esses meios, como o Barroso já falou, estão inseridos. E esse modo de pensar na sociedade, de buscar as coisas, vai estar imantado e vão estar ligados a esses meios, né? A linguagem dos meios de comunicação, seus códigos e modelos de produção são referências compartilhadas pelos indivíduos e grupos, abrindo espaço para formas de criação. A ideia de meios de comunicação na cultura da convergência é bastante abrangente e se refere desde a mídia de massa, como o cinema e a televisão, até os mídias digitais e as interações do ciberespaço. Uma novela ou um jogo de futebol nos moldes da indústria cultural, né, voltando à Escola de Frankfurt, quando o indivíduo compartilha nas redes digitais seus comentários a respeito do que vê, a experiência de ver televisão é alterada, é criada e compartilhada com outras pessoas. É criar mensagens, uma alteração no modo como o indivíduo é visto no processo de comunicação. Essa é a grande pegada. A sociedade está falando da mídia digital e que o público mudou. E a forma e as habilidades, tem um pessoal que chama de media lyrics, ou literância midiática, que é o modo como as pessoas tratam a informação hoje. E, às vezes, os veículos de comunicação, jornalístico, e as agências de publicidade não visualizam isso. Embora a indústria cultural continue existindo, isso é verdade, e produzindo mensagens dentro de uma lógica empresarial, os receptores tornam-se capazes de elaborar e reelaborar suas próprias mensagens,
compartilhando os códigos da cultura, da mídia, mas também reinterpretando e recriando esses elementos, conforme é possível elaborar a partir de mídias digitais. O prosumidor, Alvin Toffler, o receptor se torna, na cultura da convergência, alguém produtivo, que não apenas vai reinterpretar as mensagens da mídia conforme seus códigos culturais, mas também vai reconstruir essas mensagens e lançá-las de volta aos espaços públicos pela via dos meios digitais. Premissa relevante do conceito de cultura da convergência diz respeito às possibilidades de cada indivíduo ser potencialmente um produtor de mensagem. Exemplo de filmes, memes, mesmo caseira, tentam emular a cultura nos meios de comunicação. Quando alguém faz uma brincadeira reconstruindo a bancada do JN para fazer um jornal particular, programas de rádio também, o modo de falar as coisas, eu vejo isso muito no game, pessoas narrando games online, usando a estrutura um pouco de rádio, com aquele microfone, bem emblemático da produção de rádio. Modelos possíveis para elaboração das mensagens pelo público. As audiências produtivas da cultura da convergência não deixam de se basear nos códigos que viu, ouviu e leu a vida toda, temperados com suas próprias ideias e concepções, quando criam suas próprias produções. Ao colocar essas suas produções disponíveis no ambiente digital, compartilham com outras pessoas essas suas reelaborações, alterando o circuito emissor, receptor, todo aí acabou a cultura da sociedade de massa, quando há essa recriação no circuito. Não significa que a indústria cultural e os consumidores estejam em pé de igualdade. Isso não podemos ser ingênuos de pensar isso, Em uma cultura da convergência, não só as divisões entre formas de produção e recepção da cultura mudam, mas a própria maneira de contar histórias encontram outros caminhos. Então é hora de buscar um novo modo de fazer propaganda, é um outro modo de mandar notícia. Obrigado aí. Vamos refletir um pouco sobre isso. O que é que alterou mesmo a sociedade, na nossa profissão.